A produtividade da agricultura brasileira está ligada diretamente às pesquisas constantes do melhoramento genético de sementes, ao uso correto e racional de defensivos e fertilizantes e também da evolução tecnológica das máquinas agrícolas. Todo esse conjunto mantém o país como um dos principais produtores de grãos do mundo, proporcionando para a economia brasileira um superávit na balança comercial. Exemplo do arroz irrigado cultivado nas terras de várzea do Rio Grande do Sul. Após décadas de pesquisas, o IRGA, Instituto Rio-Grandense do Arroz, disponibiliza aos risicultores gaúchos sementes com diferenciais de produção que podem ser cultivadas mais precocemente ou mais tardias, dependendo das características do clima e do solo de cada região. Agora, para tu plantar 1 milhão e pouco de hectares, 1 milhão e 100 mil hectares de arroz, nós vamos ter velocidade. E aí onde toda a nossa agricultura ela é mecanizada, máquinas, né? E hoje de primeiras linhas, tanto numa parte e aí depois tem outro estrangulamento que é a colheita. Então a lavoura tem que ser bem equipada de máquinas e tem sido um fundamental no nosso processo hoje de desenvolvimento. Realizado o manejo dentro dos prazos planejados, o agricultor deve se valer da utilização de máquinas agrícolas que tragam resultados positivos na condução da lavoura. Tratores potentes e implementos bem regulados são peças-chave na busca por eficiência e produtividade. E no final, depois de tudo feito dentro dos padrões exigidos para uma boa safra, entram em cena as colheitadeiras. Hoje, o Parque Brasileiro de Máquinas Agrícolas conta com um bom número de marcas e modelos de colheitadeiras. E nos últimos anos, a evolução na tecnologia empregada nessas máquinas tem diminuído consideravelmente as perdas decorridas na colheita. A Massey Ferguson, que há mais de 40 anos produz tratores no Brasil, tem no seu portfólio um dos equipamentos mais utilizados pelos produtores de arroz do sul do país. A colheitadeira MF5650, que agora chega com uma novidade, um duplo rotor no seu sistema de trilha. Acompanhamos na última safra a colheita com essa nova máquina em áreas de cultivo na região central do Rio Grande do Sul e vimos que as colheitadeiras MF5650 com duplo rotor está conseguindo alcançar mais produtividade em comparação com as colheitadeiras de saca-palhas. Com esta nova tecnologia de duplo rotor nas colheitadeiras, os risicultores aqui do Rio Grande do Sul estão conseguindo dobrar a capacidade de produção, passando de 100 sacos por hora com as antigas máquinas de saca-palhas para quase 200 sacos por hora com esta nova tecnologia apresentada pela Massey Ferguson. Na Fazenda Renascença, no município de São Gabriel, que fica a 370 quilômetros de Porto Alegre, o produtor Aldino Figueira colheu 60 mil sacas numa área de 500 hectares com uma 5650 de duplo rotor. Existe uma diferença bem acentuada a esse respeito aí, que é mais produção, mais limpeza, menos perda de grão. Isso aí é fundamental para a gente aqui. E como é que era antes com saca-palha? Era mais lento o trabalho? Ela produzia menos, não dava para tocar muito. Tinha uma perda de grão na lavoura, né? Que saía junto com o resteva de palha, essas coisas sempre saía junto. Agora praticamente está eliminado, né? Com o duplo rotor praticamente não existe mais essa perca de grãos junto com a palha, com a resteva da palha, né? O desenvolvimento dessa nova colhedora de arroz teve acompanhamento do NEMA, Núcleo de Ensaios de Máquinas Agrícolas, da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Os testes foram realizados pela equipe do professor de mecanização, Fernando Schlosser, que avaliou principalmente as perdas decorrentes na colheita e a produtividade de trabalho realizado pela 5650 com duplo rotor. A validação do duplo rotor ela foi feita de uma maneira científica e isso está sendo provado no campo. Nós temos uma rotina de procedimentos protocolados em que a gente recebe a avaliação, faz um planejamento junto com o requerente sobre o que você vai fazer, se aplica o procedimento e depois se entrega um relatório. Após esse relatório a gente discute os resultados diretamente com a empresa. Então todo mundo ganha no processo. Bom, falando agora sobre a tua visão, né, como especialista sobre o duplo rotor, como é que você poderia destacar as características? Já falou das perdas de produtividade, mas em termos de equipamento, em termos de tecnologia? É evidente que ao aumentar a área de limpeza e separação, nós temos um ganho. E esse ganho
ele aparece facilmente, né? Esse nosso modelo de máquinas com rotores transversais e com saca-palhas e peneiras é algo muito antigo, funciona muito bem, ainda está muito bem em termos de funcionamento, mas esse tipo de requinte tecnológico realmente coloca, digamos assim, um item a mais, sobe um degrau no grau tecnológico, né, e realmente melhora a máquina. Ao meu ver, é uma tecnologia que veio para ficar. Resultados comprovados no campo. Na fazenda Três Marias, o produtor Manuel Xavier Neto colheu 220 hectares de arroz com a nova colhedora 5650, em áreas de até 8.000 quilos de produtividade. E ainda viu seus custos de produção diminuírem, porque agora depende apenas de uma máquina para o trabalho. A experiência com o rotor duplo foi bastante gratificante, porque ele potencializa muito o desempenho da colheitadeira. Ela praticamente dobra a capacidade operacional dela, gastando, vamos dizer assim, a mesma quantidade de combustível, lubrificantes, um operador, e praticamente dobrando então a capacidade produtiva dela. Como é que era antes com saca-palha? Com a máquina de saca-palhas a gente conseguia por volta de 100 sacos de arroz por hectare. E hoje a gente consegue por hora. E hoje a gente está conseguindo por volta de 170, 180 sacos por hora com a máquina com o duplo rotor. O arroz ele é um produto assim, ele não pode esperar muito na lavoura, né? Então, na realidade, entre o saca-palha e o duplo rotor, com esse aumento da capacidade operacional, a gente pode inclusive ter um aumento da área, e hoje com essa tecnologia nova que vem vindo no arroz, a gente está aumentando bastante a produtividade por hectare. Não há necessidade, vamos dizer assim, de ter mais de uma máquina com saca-palha. Com uma máquina, dependendo da área, a gente consegue resolver o problema, vamos dizer, operacionalizar a coisa. E você também está percebendo que você consegue ter uma colheita com mais qualidade na final, no grão, né? Quer dizer, o arroz sai com mais qualidade? Eu não diria tanto em si pelo fator do rotor duplo, aí já seria uma questão da trilha, mas a máquina trilha muito bem, mas com certeza pelo fato de que o rotor ele movimenta com a massa pós-trilha, algum grão que antigamente vinha no saca-palha, ele ia fora junto no saca-palha, e pelo fato do rotor duplo dividir a massa que sai picada ali, ele bate mais aquela massa, e algum grão que não tenha caído na trilha e entre por um acaso para o rotor, ele, vamos dizer assim, consegue eliminar aquele grão em cima das peneiras e não quebra e não tem perdas, né? Que é um fator importante. Assim, a agricultura se fortalece, graças à experiência do produtor rural e à contínua evolução tecnológica das máquinas.